Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e na aula de hoje nós vamos fazer um aprofundamento ali, no conceito de geradores e receptores. Além da definição lá do que é um gerador e um receptor, nós vamos detalhar as equações do gerador, a equação do receptor. Vou te ensinar fazendo um gráfico como que é a equação de um gerador e do receptor. E além disso, você vai ver a curva característica de cada um deles, tudo bem? Vamos na tela? Então olha aí, conteúdo da aula de hoje, né? Gerador, receptor, conceito e curva característica, tudo bem? Aí, e suas aplicações. Então vamos lá, conceito de gerador. Quando a gente fala de gerador, pessoal, conceito, geradores elétricos são o quê? São aparelhos que convertem energia, né? O nome gerador elétrico sugere um conceito muito errado, pois a energia não é gerada, e sim transformada, tudo bem? Pois o princípio da conservação de energia seria violado. Então, assim, quando a gente fala gerador, olha só, quando a gente fala gerador, você imagina um equipamento desse aqui, ele está transformando energia, tudo bem? Para uma forma de energia elétrica, certo? Então ele pega uma forma de energia não elétrica e converte para algo elétrico. É isso que ele faz. Então, apesar de falar assim, gerador, gera, não, cuidado, transforma energia, tá? Para a forma elétrica, tudo bem? Manda na tela. Então, olha só, assim a função de um gerador é garantir que a diferença de potencial elétrico, também conhecida como DDP, ou tensão elétrica, dure mais tempo e não interrompa o circuito. O circuito elétrico vai ser percorrido entre os dois polos existentes no gerador. Num desses polos, o potencial elétrico é negativo e sua tensão é menor, enquanto que no outro, o potencial elétrico é positivo e sua tensão é maior. Então aqui eu tenho uma representação de um gerador, ok? Uma representação. Vamos aqui, manda no fundo. Olha só, manda no fundo aqui. Deixa eu representar para vocês aqui e aqui. Vamos lá. Olha só, aqui eu tenho um equipamento qualquer, né? Um aparelho. Onde tem aqui o E, né? Vai ser o quê? A força eletromotriz. Onde tem aqui o Rzinho minúsculo, vai ser o quê? A resistência interna, tá? Resistência interna dele. E aqui onde tem esse ponto e esse ponto vai ser os polos do gerador, pessoal, tudo bem? Então vai te dar o quê? A diferença de potencial dele. Então a diferença de potencial do gerador considera que ele tem uma força eletromotriz interna e tem uma resistência interna, tudo bem? Vamos lá? O tipo mais comum de gerador é o dínamo, olha aí. É um gerador de corrente contínua, tá? De uma bicicleta. Então aqui, imagina essa bicicleta aqui, tem um dínamo bem aqui acoplado na roda, e é esse dínamo que vai fazer acender a lâmpada aqui, ok? Então a pessoa vai pedalar, vai acender a lâmpada. Então o giro da roda aqui, da bicicleta vai fazer girar essa parte do dínamo. Aqui dentro ele vai transformar energia, tá? Para a forma elétrica. Ok? Olha lá. A energia mecânica, muitas vezes proveniente de uma turbina hidráulica, o gás ou a vapor, é utilizada para fazer girar o rotor, o qual induz uma tensão nos terminais dos enrolamentos, que ao serem conectados, as cargas levam à circulação de correntes elétricas pelos enrolamentos e pela carga. Então ele está falando aqui, de onde vem essa energia que é elétrica, né? A energia que ele consegue transformar, afinal, ela é proveniente de onde? Pode ser de uma turbina, pode ser da pressão de um gás, pode ser do vapor, ok? No caso de um gerador que fornece uma corrente contínua, tá? Lembra da corrente contínua? Ela vai ter o mesmo valor e num sentido, diferente da corrente alternada. Um interruptor mecânico ou um anel comutador alterna o sentido da corrente de forma que a mesma permaneça unidirecional, independente do sentido da posição da força eletromotriz, induzida pelo campo. Os grandes geradores das usinas geradoras de energia elétrica fornecem corrente alternada e utilizam turbinas hidráulicas e geradores síncronos. Ou seja, existem geradores que
são capazes de produzir corrente contínua, mas não são todos assim. Existem alguns geradores que conseguem produzir corrente alternada, tudo bem? De qualquer forma, a energia final, né, que sai deles é uma energia elétrica. Sendo que a função básica de um gerador elétrico é abastecer o circuito. Temos que analisar o gerador ideal, né, e o real. Então, na prática, vocês vão ver que quando eu falo de gerador, vai ter aquele gerador perfeito. Perfeito. O que é um gerador perfeito? É o ideal. Aquele que entra uma quantidade de energia nele e ele consegue aproveitar 100%, não perde nada, ele é perfeito. Entrou 100%, ele transformou 100% e passou. Eficiente, né? Mas e o gerador da vida real, professor, é assim? Será que é desse jeito? Não, né? Entra uma quantidade de energia em um formato, ele vai transformar uma parte, que vai se transformar em elétrica, vai seguir, mas uma outra parte, infelizmente, ele vai perder internamente. Uma parte da energia perde internamente. Então, o gerador real, ele tem uma perda, é natural que isso aconteça, né? E enquanto que o gerador ideal, o ideal ele aproveitou 100%, não tem resistência, né? A ideia é essa. Vamos na tela? O gerador ideal é um gerador capaz de fornecer as cargas elétricas que o atravessam toda a energia, tá? Então tu vai grifar aí, ó, gerador ideal, ó, toda a energia, tá? Mas aí tá falando ideal. A tensão elétrica medida entre os seus polos leva o nome de FEM. O que é FEM? Força eletromotriz. E será representado por esta representação aqui, ó. É um gerador, vai ter uma barrinha maior, uma barrinha menor, e da barrinha maior vai sair a corrente elétrica convencional, ok? Essa é a representação do gerador. Já o gerador real, atenção na diferença aqui, ó. Já o gerador real é quando a corrente elétrica que o atravessa sobre uma certa resistência interna, ó, faz com que haja uma perda de parte da energia. Então, a energia, olha só, vai passar aqui, ó. Ah, tem uma resistência interna. Então, essa resistência vai dissipar parte do calor, parte da energia elétrica em forma de calor. E a outra parte ele vai conseguir converter, né? Ok, então o gerador real ele tem uma resistência interna, parte da energia ele vai dissipar e a outra parte ele vai converter. Tudo bem? Geradores, pessoal, ainda sobre curva característica agora. Sabemos que dentro de um gerador elétrico há uma perda de energia elétrica devido à sua resistência interna. Então aqui ele está falando do gerador real, tendo uma queda de tensão. Então a tensão entregue ao circuito será menor, tá? A tensão que ele entrega ao circuito é menor. Por que é menor? Naturalmente ele vai ter uma perda de energia, ok? É igual você pensar assim, você abasteceu o carro, abasteceu a moto, eu coloquei lá uma quantidade, 10 litros de gasolina. Será que a energia, né, para você fazer a combustão daqueles 10 litros dentro do motor do carro, será que 100% da energia ele vai conseguir transformar realmente em movimento? Existe um motor, a combustão capaz de converter 100%? Não, pessoal. Na vida real, sempre existe perda, tá? Aí pega o exemplo do carro elétrico. Agora a moda é o carro elétrico. Então pega o exemplo do carro elétrico. Tu botou ali, carregou o carro elétrico e ele vai andar. Será que 100% da energia dele ele conseguiu transformar em energia? Também não. Na prática, a natureza sempre considera perdas, sejam por resistências internas, atritos, tudo bem? Vamos na tela? Então aqui, ó, temos agora a equação, a dita equação do gerador, ok? Essa equação do gerador, ela considera o seguinte, né? Você vai ter aqui um polo A, um polo B, uma resistência interna, ok? A força eletromotriz e vai chegar ao polo B. Então, se eu quiser relacionar a diferença de potencial entre o polo A e o polo B, eu vou trabalhar com essa equação aqui, ó. Diferença de potencial é igual força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela corrente elétrica, tudo bem? Então aqui ele chama tensão máxima e a tensão criada pela força eletromotriz, que é essa aqui, ó. Tensão dissipada é a tensão consumida pela resistência. Então dissipada, onde tem a palavra dissipada, você entende aí por perdida, tá? O circuito perdeu ela, pode ser na forma de calor. E tensão útil é a diferença entre a tensão máxima e a consumida, né, internamente. Então, tensão útil vai ser o que vai para o circuito. Então, está aqui a nossa equação.
Vamos dar sequência. Tensão elétrica em volts, aqui ó. Força eletromotriz em volts, resistência em ohms e corrente elétrica em amperes. Cuidado com as unidades. Olha só, como que fica o gráfico de um gerador, ok? Aqui eu vou ter a força eletromotriz, a corrente de curto-circuito, ok? Olha lá, ó. No ponto em que a reta corta o eixo horizontal, a tensão entre as extremidades do gerador é nula. Toda a força eletromotriz é consumida pela resistência interna. Este ponto tem a corrente máxima, né, que pode ser fornecida pelo gerador, chamada corrente de curto-circuito. Então, vou colocar aqui, né, diferença de potencial, força eletromotriz, menos resistência vezes I. Se ele chega aqui nesse ponto, né, aqui é zero, ok? Aqui é zero, então eu vou ter zero igual força eletromotriz menos resistência vezes corrente. Se eu isolar isso aqui para o outro lado, vai ter que a resistência vezes corrente é igual a força eletromotriz, que vai nos dar que a corrente é a força eletromotriz dividido pela resistência. Claro que aqui é uma corrente de curto-circuito, ok? No ponto em que a reta corta o eixo vertical, a corrente no circuito também é nula. Não existe consumo de tensão interno e as tensões entre os terminais do gerador é a própria FEM. Ele está dizendo que nesse ponto aqui de cima, ó, nesse ponto aqui de cima, eu escrevo U é igual a força eletromotriz menos RI. Nesse caso, nesse ponto aqui, a corrente é nula. Então, fica simplesmente que a diferença de potencial é igual a força eletromotriz. Ok. Vamos apagar aqui. Pronto. Aí. Tangente, né, de alfa. Esse ângulo de abertura aqui, alfa, né? Então, o coeficiente angular, nesse caso, é negativo. Quando for igual a zero, temos que a corrente é a corrente de curto-circuito. Neste caso, a tensão no circuito é nula e a corrente que atravessa o circuito é máxima. Aí vai ter essa equação, pessoal, a corrente de curto-circuito vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência. Tudo bem? Vamos ao primeiro exemplo, pessoal, para deixar isso claro. Exemplo 1. A curva característica de um gerador é dada a seguir, sendo que o gerador está associado a uma lâmpada, cujos dados nominais são 4,5 watts e 1,5 volts. Determine a resistência interna do gerador, tá? Então vamos lá. Resistência interna do gerador. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividida pela resistência interna. A corrente de curto-circuito, eu vou identificar aqui, ó, 6, tá? A força eletromotriz, 1,5. Então, vai ser assim, a resistência interna é a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Então, resistência interna vai ser, qual que é a força eletromotriz aqui? 1,5. Qual que é a corrente aqui? 6. Dividiu 1,5 para 6, vai dar o quê? 0,25 ohms, ok? Então, que resistência é essa daí? É a resistência, né, interna do gerador. Letra B, a intensidade da corrente no circuito, né, que contém o gerador e a lâmpada. Aí ele está falando o seguinte, o gerador, se eu ligar ele junto com a lâmpada, qual vai ser a corrente elétrica no circuito? Então agora, ao associarmos a lâmpada no circuito, sabemos que ela não será submetida à sua tensão nominal de 1,5. Apesar desse valor ser idêntico à FEM do gerador, pois parte da FEM do gerador sofre uma queda de potencial na resistência interna. Então, assim, com base nos valores nominais da lâmpada, devemos calcular a sua resistência, que pode ser considerada constante. Então, olha só, a resistência aqui da lâmpada vai ser dada por potência elétrica, diferença de potencial ao quadrado e resistência elétrica. Nessa mesma equação, se eu isolar a resistência, vai ficar assim, resistência elétrica é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela potência. Ok. Nesse caso, a diferença de potencial é de 1,5 volts, tá aqui, ó, 1,5. Então ele vai pegar 1,5 elevar ao quadrado, ou seja, 1,5 vezes 1,5, vai dar quanto? 2,25. Na parte de baixo, a potência elétrica, né? Vai dividir pela potência, quanto? 4,5 watts. 2,25 dividido para 4,5, pessoal, vai dar quanto? 0,5 ohms. Essa é a resistência. De quem? Da lâmpada, tá? Então, nós calculamos anteriormente a resistência do gerador
E agora a resistência da lâmpada. Sabendo as duas resistências, olha só, vai ficar assim, né? Pela equação do gerador. A diferença de potencial, né? O Rzão vezes I, ou seja, a resistência da lâmpada vezes a corrente. 0,5 vezes o I, que eu quero descobrir. 1,5 é a força eletromotriz do gerador. Aqui, 0,25 a resistência interna e aqui a corrente que eu quero descobrir. Se eu passo esse 0,25 aqui para o outro lado da equação, né? Ele está negativo, ele veio para cá o quê? Ó, positivo, né? Então ficou 0,5i mais 0,25i. Somando os dois vai dar o quê? 0,75i, igual a 1,5. Esse 0,75 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, né? Então, dividindo 1,5 para 0,75, obtive 2 amperes. Então, essa é a corrente que vai estar gerando no circuito quando eu conectar aí a lâmpada ao gerador. Aqui, ó. Então, letra C, a tensão elétrica entre os terminais do gerador. Bom, a tensão elétrica eu também vou obter pela equação do gerador. Então, vai ser 1,5, que é a força eletromotriz, menos 0,25, que é a resistência interna dele, multiplicado agora pela corrente, tá? Eu descobri pela questão anterior que é corrente de 2 amperes, então multipliquei pela corrente. Lembrando que você vai ter que fazer a multiplicação primeiro, então vai ficar 1,5, repetiu, menos 0,25 vezes 2, 0,5. E 1,5 menos meio dá quanto? Dá 1 volt, ok? Então essa é a tensão elétrica nos terminais do gerador. Vamos lá, pessoal. Aplicações do gerador. As aplicações de geradores elétricos em nosso cotidiano, as aplicações dos geradores elétricos em nosso cotidiano é muito grande, já que usamos a energia elétrica praticamente em quase todas as nossas atividades. Aí agora, pessoal, olha só, eu vou convidar vocês a assistir esse vídeo agora, bem interessante, né? Como escolher os geradores. Tudo bem? Bem interessante. Assiste o vídeo aí e daqui a pouquinho a gente volta. Você sabe escolher geradores? Então fica ligado no vídeo para saber mais sobre esse produto. Oi, tudo bom? Você pode me ajudar? Oi, claro, posso sim. Qual a sua dúvida? Eu tô procurando um gerador, só que eu não tenho a mínima ideia sobre os modelos. Bom, você já deve saber, o gerador ele é indicado para o caso de falta de energia e também para locais que não têm ligações elétricas, como por exemplo uma obra ou um camping. O gerador é uma solução móvel. Entendi. E eu vi também que há geradores a gasolina, diesel. Qual que é a diferença? Os geradores a gasolina são indicados para locais com maior fluxo de pessoas, porque ele é silencioso, então você pode usar em uma casa, em um camping. Além disso, ele tem um bom custo-benefício e a manutenção dele é baixa. Entendi. E do diesel eu uso quando? Bom, o gerador a diesel ele é usado para ambientes maiores, como por exemplo um hospital, um evento. E como o diesel é mais barato, você vai pagar mais cedo o seu investimento. Ah, legal. E como eu sei qual gerador eu devo escolher para atender a quantidade de equipamentos que eu vou ligar? Bom, neste caso você deve somar o consumo dos equipamentos em watts, mais uma margem de segurança. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu somar todos os equipamentos que eu tenho e a quantidade em watts for mais ou menos 800, qual gerador que eu uso? Bom, neste caso, com a margem de segurança, é recomendado usar esse aqui, ó, de 1.200 watts. Assim, você não corre o risco de sobrecarregar o seu aparelho. Mas eu vi também que há aparelhos que consomem mais energia do que a quantidade de watts, é verdade? Sim, é verdade. São os motores elétricos por indução. Eles são muito encontrados em geladeira, refrigeradores, e nesse caso, quando ligados em um gerador, eles gastam 4 vezes mais. Então, por exemplo, se o seu freezer gasta 100 watts, ligado a um gerador, ele vai gastar 400 watts. Então, se eu tenho uma lâmpada que gasta 10 watts, ele consome 10 watts. Se eu tenho um computador de 120, mas se for um freezer, por exemplo, de 100, eu considero 400? Isso mesmo, está certinho. Mas fique atento na hora de ligar os aparelhos ao seu gerador. Existem alguns equipamentos eletrônicos que são ultrassensíveis e como a energia gerada oscila bastante, corre o risco deles nem ligarem ou de queimarem. Por isso, sempre que tiver a dúvida de qual equipamento ligar, pergunte para um colaborador ou para mim mesmo. Ah, obrigado, viu? Ajudou bastante. Imagina, sempre que precisar, estou aqui. Tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilha e se inscreva no canal para mais dicas.
Pronto, olha aí, ó. Gostaram do vídeo? Né? Como escolher os geradores, né? Te deram dicas aí nessa escolha, tudo bem? Vamos dar sequência ainda sobre as aplicações dos geradores. Vamos lá. Sobre a classificação e aplicação, você vai ter o quê? Um gerador mecânico. O que é um gerador mecânico? Ele utiliza o quê? Energia mecânica, ali relacionada ao movimento, e a converte em energia elétrica, tá? Então, de mecânica para elétrica, tá? Um gerador mecânico. Aí aqui a gente tem a ilustração, né, do que seria esse gerador mecânico. Ah, alguma coisa vai passar aqui, vai girar o rotor, e desse movimento, dessa energia mecânica, ele vai conseguir passar e converter para a elétrica, né? Então aqui tem um exemplo também que é o alternador de carro. Olha só, dentro do veículo vai ter um componente lá chamado alternador, e ele também trabalha com essa conversão de energia mecânica de movimento para energia elétrica. Tudo bem? Agora eu posso ter também uma conversão, né, de energia química, tá? Ah, o gerador químico, ele vai converter movimento em energia elétrica? Não, nesse caso ele é diferente. Utiliza energia química ou potencial e a converte para energia elétrica. Então a forma mais famosa, né, para energia, o gerador químico, vai ser o quê? As baterias aqui, ó. Uma representação de baterias, né, os polos da bateria. O outro exemplo vai ser o quê? A pilha. Então tu vai ter o terminal da pilha, terminal positivo, terminal negativo. Essa energia química, né, esse potencial vai estar relacionado com uma reação envolvendo aqui zinco, né? Aqui, ó, zinco, grafite, dióxido de manganês, ok? Cloreto de amônio. Então, assim, tem elementos dentro da pilha e da bateria que vão trabalhar criando ou gerando esse potencial. Então, daí você vai ter energia química para ser convertida em energia elétrica. Tudo bem? Isso gera um ponto importante também, pessoal, sobre o descarte adequado, tá? Sobre pilhas e baterias, exatamente para evitar a poluição do solo. Tudo bem? Dando sequência. Você pode ter também aqui, ó, gerador térmico, né? O que é um gerador térmico? Utiliza energia térmica, ó, e a converte para energia elétrica. Então, o que seria essa energia térmica? Vamos pensar o seguinte, eu coloco aqui uma quantidade de um fluido, né? Pode ser água aqui na caldeira. Aí nesse fluido ou nessa água aqui embaixo eu vou colocar uma fonte de calor, certo? Esse fluido vai ser aquecido, então calor sensível, até que chega numa temperatura e pressão específica, onde vai acontecer a mudança de fase, né? Você já estudou isso lá no segundo ano. Nessa mudança de fase vai ser gerado o quê? Vapor. Esse vapor, ó, tem manômetro aqui, ó, manômetro aqui para medir, certo? Deixa eu apagar para não ficar confuso. Aqui. Opa. Aí. Pronto. Então, olha só, tem um manômetro aqui, outro manômetro aqui para medir a pressão. Esse gás aqui dentro, né, esse vapor, ele vai estar a uma certa pressão, porque você vai estar fornecendo mais calor aqui à caldeira, e essa pressão saindo aqui do duto vai sair ali com força e pressão suficiente para poder girar essa turbina. O rotor dessa turbina vai estar acoplado a um gerador. Então, esse gerador aqui dentro, ele vai girar. Desse giro você vai ter o quê? Os conceitos do eletromagnetismo. Então, você vai modificar o fluxo eletromagnético. Dessa variação do fluxo magnético, você vai ter a geração da corrente, tá? Então, vai o quê? Transformando energia térmica, calor, para ter vapor, a pressão do vapor para girar a turbina, da turbina dentro do gerador, vai ter lá a parte dos ímãs, né? Ali dentro, você vai alterar o fluxo, dessa alteração do fluxo você tem a geração de corrente elétrica, então você vai ter eletricidade para distribuição, ok? Então aí tu vai ter esse conceito, né? Para gerador térmico. Então você vai ter o quê? Termoelétrica. Aí você pensa aí, aqui no estado de Rondônia, nós temos termoelétricas, hidrelétricas vocês sabem que nós temos, né? Mas e termoelétricas nós temos? Temos usinas que trabalham com esse tipo de gerador aqui. Se você já conhece, você vai falar com seus colegas. Se não conhece, dá uma pesquisada. Vamos seguindo. Gerador luminoso. Olha só,
utiliza energia luminosa, né, e a converte em energia elétrica. Então, o mais comum são o quê? As placas solares, pessoal. Isso aqui é o que está acontecendo, né? Mais recentemente, algumas instituições públicas já estão adquirindo placas solares, ok? Na sua casa ou de algum vizinho, será que já tem essa placa solar? Então, o que vai acontecer? Você vai ter um painel fotovoltaico, ok? Vai vir radiação, né? Virar radiação eletromagnética da nossa estrela, mais próxima ao Sol. Essa radiação eletromagnética ela vai impressionar essa placa solar, ok? Elétrons, o efeito fotoelétrico vai desprender elétrons. Esses elétrons eles vão passar aqui pelo inversor, ó, DC, ok? Vai ter uma corrente, né, contínua, vai passar por um controlador de carga, ele vai passar aqui, vai te dar corrente contínua. No caso, perdão, corrente alternada, né? Aqui, corrente contínua, vamos apagar aqui. Apaga tudo, volta aqui, pronto. Corrente contínua, ó, corrente alternada, ok? Por quê? Os seus equipamentos elétricos aqui, ó, a geladeira, a televisão, a lâmpada, ok? Todos eles vão trabalhar com corrente alternada, né? E enquanto que o que a placa está produzindo ali é o quê? Corrente contínua, ou seja, ora você tem a corrente I em função do tempo, e essa corrente pode estar aqui, ó, numa linha reta, né, contínua, e ora ela pode estar assim também, ó, certo? Alternada. Então significa que nesse caso o painel fotovoltaico ele vai te dar esse tipo de corrente aqui. Quando passar ali pelo controlador de carga, um inversor, né? Quando passar por um inversor, ele vai ter o quê? Corrente alternada. Significa que essa corrente ela vai ficar mudando o sentido dela, ok? Vai ficar mudando o sentido dela. E por isso que na residência, na instalação residencial e instalação predial, na tomada não vai ter o positivo e o negativo, né? Na tomada não é o positivo e o negativo, é o neutro e o fase. Então lá na tomada você vai ter lá o neutro e o fase. Se fosse aqui, ó, o painel fotovoltaico, por exemplo, como acontece numa pilha ou numa bateria, lá tu vai ter o positivo e o negativo, certo? Mas numa tomada, você não vai ter positivo e negativo. Você vai ter neutro e fase, ok? Por quê? Exatamente porque nessa instalação aqui, ó, para mandar energia para televisão, para mandar energia para geladeira, você vai ligar na tomada, ela vai ser o quê? Corrente alternada. Agora aqui, saindo da placa, vai ser o quê? Corrente contínua. Tudo bem? Gerador eólico. Utiliza energia eólica e a converte em energia elétrica. Então, o que é esse eólico que ele está falando? Vamos lá. Você vai ter aqui, pessoal, ó, a rotação da hélice aciona o motor do gerador, ok? Mas o que vai fazer a rotação da hélice? No caso, é o quê? As correntes de convecção, né? As correntes de convecção, leia-se vento, né? Então, corrente de convecção, leia-se vento. Aí, o multiplicador aumenta a velocidade de giro. Aí você fala assim, o que é esse multiplicador, pessoal? O que é esse multiplicador? Vamos aqui. Imagina a bicicleta, você pega uma bicicleta com marcha e você tem a capacidade de alterar as marchas da bicicleta, de forma que se você der uma pedalada, dependendo da marcha que está lá atrás que você colocou, vai dar mais de um giro, correto? Não é um giro na frente, né, na coroa, vai dar um giro na catraca, não. A ideia da marcha é exatamente um giro aqui equivaler a pelo menos 3, 4, 5, e aí vai. Então, assim, multiplicar a rotação é você fazer uma relação de movimento circular, né, e uniforme, alterando o raio, e se eu consigo alterar o raio, eu vou modificar essa relação de frequência, de giro, tudo bem? Manda na tela. Então, aqui, ó, a hélice, né, ela vai estar aqui, ela vai ter uma quantidade de giro proporcionada pelo vento, ok. Mas assim, não quer dizer que ela vai girar aqui uma única vez, que aqui vai aproveitar uma volta, não. Se ele é um multiplicador, ele vai aumentar, né, a velocidade do giro, vai aumentar o número de giros, ok. Ao chegar na central de transmissão, a energia é enviada diretamente para a rede elétrica, ok? E nesse caso, a energia produzida é enviada para a central de transmissão. Então assim, ela é trabalhada, né?
Esse tipo de gerador eólico, pessoal, ele é interessante porque, vamos lá, ele é interessante porque dentro do país, não é todo lugar que pode ter um gerador eólico, porque para ter gerador eólico você tem que ter potencial, né, de vento. Tem que ter vento. Ah, eu não vou colocar um gerador eólico em qualquer região. Você vai instalar isso aí, exige um custo. Coloca numa região que venta pouco. Então, assim, está perdendo dinheiro, ele não vai gerar o que você quer. Agora, coloca numa região, por exemplo, próxima do litoral, né? Tem bastante vento, tem bastante convecção. Então, próximo do litoral venta bastante, então tem potencial para ter um gerador eólico. Outro ponto importante agora é que esse tipo de gerador também, ele é energia limpa, professor, não polui. É verdade, não polui, não é igual outro tipo de usina que pode emitir poluente. Mas, por exemplo, tem a poluição sonora, tá? Então, se alguém mora próximo de um gerador eólico, as pessoas vão reclamar, porque ele vai produzir um ruído, né? Um barulho constante ali das hélices, então, poluição sonora. E tem um outro detalhe que alguns tipos de aves migratórias também podem passar por uma dessas hélices, e serem pegas pelas hélices. Então, esses dois fatores são importantes comentar aqui, tá? Apesar que o foco da aula é sobre transmissão de energia, mas vamos pegar um todo e fazer uma análise interessante, a questão da poluição e a questão ambiental. Tudo bem, pessoal? Vamos na tela? Agora, receptor elétrico, olha só. Manda no fundo aqui, manda no fundo. Olha só, temos aqui, um receptor elétrico. Aqui, cadê o receptor? Isso, temos aqui um receptor elétrico. Diferente de um gerador, o que o receptor faz? A palavra já está falando. Receptor é algo que recebe, não é isso? E o que ele recebe? Ele recebe energia elétrica. E ele converte essa energia elétrica em qual forma de energia? Qualquer outra forma de energia que não seja elétrica, ok? Então, por definição, aqui, a energia elétrica produzida por um gerador é recebida por um receptor e ele converte ela. Assim como tu vai ter o gerador ideal, tu pode ter um receptor, ok? Manda na tela. A energia elétrica produzida por um gerador é recebida por um equipamento, né? Que o transforma em outro tipo de energia. Qualquer dispositivo que faz a conversão de um tipo de energia em outro, que não seja apenas energia térmica, é chamado de receptor, ok? Então, a gente tem vários equipamentos receptores em nossa residência. Aí queimou. Quando o motor elétrico fica bloqueado, né? A energia elétrica se transforma em energia térmica. Então, aqui ele queimou. Receptor, conceito. Os receptores elétricos são equipamentos que transformam a energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. O receptor não transforma energia elétrica exclusivamente em térmica, tá? O calor é sempre uma fração da energia transformada por um receptor, ok? Então, assim, ele transforma em outro tipo de energia, não necessariamente em térmica. Então, aí temos uma representação, ok? Manda no fundo aqui. Temos uma representação, deixa eu vir para cá, aqui. Aí, tá? Nessa representação, olha só, a lâmpada é o quê? É o receptor, tá? Quem que é o gerador? Quem é o gerador? A pilha, tá? Então, a pilha é o receptor? Perdão, a pilha é o gerador? Sim. Ela produz a corrente. Quem vai receber? A lâmpada, ok? É o receptor. E veja que a lâmpada, ela recebeu a corrente elétrica e ela está transformando essa energia elétrica em luminosa. Então, a conversão é o quê? De elétrica para luminosa. Ah, professor, mas tem o calor também. Mas o calor aí é só uma fração, tá? Ela não está transformando em calor, ela transforma em energia luminosa e uma parte, sim, é também dissipada em calor. Beleza? Manda na tela. A energia disponível para o receptor resulta da passagem da corrente elétrica. O trabalho realizado pelos portadores de carga, que constituem a corrente elétrica, fornece energia para o funcionamento do equipamento. A diferença de potencial elétrico nos terminais do aparelho é menor do que a tensão nominal do gerador elétrico. Isso se deve à conversão de energia elétrica em outra modalidade de energia, tá? Então aí a gente vai chegar num conceito para a curva característica. Então olha só,
o esquema do receptor. Eu tenho na chegada o quê? Energia elétrica. Chegou. O receptor pega essa energia elétrica, vamos lá? Aqui no fundo, vamos lá. Ó, aqui, pronto. Quem chegou? Energia elétrica. Perfeito. Chegou energia elétrica. O receptor só funciona com ela, viu? Sem energia elétrica não vai. Aí chegou receptor. O receptor, ó, e ele perde parte da energia. Aqui, ó, perdeu parte da energia. Perdeu? Foi dissipado. Mas aí ele perde toda a energia? Claro que não. Então, uma parte que ele não perdeu foi para onde? Energia não elétrica, tudo bem? O que é a não elétrica? Pode ser luminosa, qualquer outra energia, tudo bem? Manda na tela. Receptores elétricos. Analisando o circuito elétrico, o movimento da corrente externa não é espontâneo, né? E por esse motivo, a tensão nos terminais do receptor é chamado de força contra-eletromotriz, né? Ou F100. Diferentemente do circuito externo, né? Na parte interna dos receptores, o movimento das cargas é espontâneo, né? Realizando assim o trabalho positivo. Então, olha só. Aqui um trabalho não espontâneo, ok? E aqui um trabalho não espontâneo, certo? Aqui está indo do negativo para o positivo. E aqui dentro, um trabalho espontâneo. Então, nas regiões externas, trabalho não espontâneo. Na região interna, trabalho espontâneo. Receptores elétricos. Então, podemos dizer que os receptores consomem energia elétrica para realizar um certo tipo de trabalho. Ok. A razão entre o trabalho realizado e a quantidade de carga elétrica consumida pelo receptor é definido como a força eletromotriz. Tá? Então você vai ter o quê? A força contra a eletromotriz vai ser o trabalho realizado dividido por essa carga aí que está passando, ok? Nessa figurinha aqui, ó, nós temos o quê? Ó, um gerador, aqui ó, pilha, gerador. Tá? Aí eu tenho o polo positivo e negativo. Corrente sai do polo positivo. Chegou onde a corrente? Olha onde que ela chegou. Ó, no receptor. Pode ser um motor, ok? Aí ele vai aproveitar essa corrente, vai atravessar. Ok. Lembrando que na vida real, tanto o gerador quanto o receptor apresentam resistências, tá? Então o gerador tem resistência interna, o motor tem resistência interna, ok? A tensão nominal do gerador é a diferença de potencial total disponível para o receptor. Todo o aparelho receptor apresenta uma resistência própria, denominada de resistência interna, que acaba por diminuir a diferença de potencial. A diferença de potencial útil é aquela efetivamente utilizada pelo aparelho na conversão da energia elétrica em outra forma de energia. Assim, podemos escrever que a DDP total é a soma da DDP dissipada pela resistência interna e a DDP útil. Então, aí nós temos aqui, pessoal, a equação do receptor, ok? Essa é a equação do receptor. Diferença de potencial, força contra a eletromotriz, resistência interna e corrente elétrica, ok? E perceba que no receptor, diferente do gerador, a corrente elétrica vai chegando, ó, no polo positivo dele. Lá no gerador é o contrário, né? No gerador, ela ia saindo. Aqui está chegando. Então, olha só. Temos uma representação da equação, onde U é a diferença de potencial em volts. Aqui, a força eletromotriz. E aqui vai ser o quê? Resistência interna e corrente. Temos a DDP total, a DDP que é útil ao sistema e a DDP dissipada, ok? Te dando uma ideia do que é a tensão útil, o que foi perdido e o total. Na equação do receptor, a força contra a eletromotriz e a resistência interna do receptor são constantes. Com isso, pode-se construir um gráfico da DDP total pela corrente elétrica. Essa equação, pessoal, é uma equação de primeiro grau, tá? E o gráfico dela vai ser o quê? A sua curva característica, se eu representar U em função de I, ok? Temos que aqui vai ser o quê? Quando a corrente é nula, beleza? Vamos ao exemplo 2, pessoal. A figura representa um circuito no qual o gerador é de corrente contínua. Então temos aqui, ó, 24 volts, 6 volts. Identifique o gerador e o receptor presentes. Para identificar dá fácil, pessoal. Olha só. Nesse circuito, identificamos o gerador
como elemento cuja FEM é maior, né? Então, qual que é o que é maior dos dois? O 24 ou o 6? Nesse caso, o de 24 é maior, então o 24 vai ser o gerador. O de 6 é menor, então o de 6 vai ser o receptor. B. Determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, o somatório da força eletromotriz, mais o somatório da força contra a eletromotriz, mais o somatório de U. As tensões têm que ser igual a zero. Nesse caso, olha só, ficou assim, 24, né, força eletromotriz, igual a 6, mais a soma de cada uma das resistências vezes a corrente. Somando aqui, 2 mais 1 mais 3, obtemos 6, tá? Nesse caso, fazemos o quê? O 6 passa para o outro lado, mudou de sinal, 24 menos 6 dá 18, igual a 6 vezes I. O 6 está multiplicando, passou dividindo. Logo, vamos ter o quê? I é 18 dividido para 6, que dá o quê? 3 amperes. Calcule a diferença de potencial entre os terminais do gerador. Nesse caso, a diferença de potencial é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Repetiu 24, 2 vezes 3 deu 6, 24 menos 6 dá quanto? 18 volts. Essa é a DDP dos terminais. Letra D, calcule a DDP entre os terminais do receptor. Mudei a equação aqui, ó, equação do receptor. Ficou assim, diferença de potencial igual força contra a eletromotriz mais 1 vezes 3. Multipliquei 1 por 3, deu 3. 6 mais 3, 9 volts. Exemplo 2. O gráfico representa a variação da diferença de potencial em relação à corrente I nos terminais. O tipo, né, de bipolo apresentado. E letra B, as características desse bipolo. O tipo de bipolo apresentado, vamos lá. Trata-se de um receptor, a gente tem uma curva crescente aqui, ó, do primeiro grau. Para determinarmos a característica de um receptor, precisamos da sua F100 e de sua resistência interna. Nesse caso, ó, sabemos que quando I igual a zero, a tensão do receptor é a própria F100. Nesse caso, a força contra a eletromotriz é 12, ok? Tiramos do gráfico. Para determinar a resistência interna, utilizamos, ó, a equação do receptor, tá? Então ficou 30 no lugar do U, 12 força contra a eletromotriz, mais 6, né? E o R a gente quer descobrir. 30 menos 12 igual a R vezes 6. 30 menos 12 deu 18, dividido para 6, obtemos o quê? Resistência 3 ohms. Receptores, pessoal, aplicações. Os receptores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. Então, temos inúmeras aplicações no nosso dia a dia, né? Geladeiras, liquidificadores, impressoras, notebooks, dentre tantos outros. Tudo bem? É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!